Oi pessoal, tudo bem? Vamos conversar sobre a abordagem social de pessoas com cadastro único unipessoal. Primeiro vamos entender alguns conceitos. Afinal, o que é o cadastro único, o CAD único? O cadastro único é um registro que permite ao governo saber quem são e como vivem as famílias de baixa renda no Brasil. Ele foi criado pelo governo federal, mas é operacionalizado e atualizado pelas prefeituras de forma gratuita. Ao se inscrever ou atualizar seus dados no cadastro único, você pode tentar participar de vários programas sociais. Cada programa tem uma exigência diferente, mas o primeiro passo é ter sempre seu cadastro atualizado. E o que é o Auxílio Brasil? É um programa social de transferência direta e indireta de renda que substituiu o antigo programa Bolsa Família e é destinado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade social. E o que é família? Família é considerado todas as pessoas que moram no mesmo domicílio e dividem renda ou despesas. Responsável pela unidade familiar ou responsável familiar deve ser um dos membros da família e preferencialmente mulher. O que é família em situação de pobreza ou extrema pobreza? Bem, famílias em situação de extrema pobreza são aquelas com renda per capita por pessoa de até 105 por mês. Famílias em situação de pobreza têm a renda per capita entre 105 e 210, que possuem gestantes, nutrizes ou pessoas com idade até 21 anos que tiverem concluído a educação básica ou estejam matriculados. E o que vem a ser renda? Renda é toda e qualquer remuneração recebida pela pessoa, seja de trabalho formal, informal ou de outras fontes. São considerados os rendimentos do trabalho, de aposentadoria, pensão, seguro-desemprego, auxílio-doença, salário-maternidade, BPC, doações regularmente recebidas pelas pessoas da família, entre outros. No cadastro único, percapita-se a renda bruta, ou seja, o valor total da remuneração recebida sem descontos de impostos, contribuições à Previdência Social ou outros. Esse conceito está subdividido entre renda familiar mensal e renda familiar mensal per capita, que é por pessoa. Os dois valores eles são obtidos a partir de cálculos automáticos realizados pelo sistema de cadastro único a partir das informações declaradas pelo responsável familiar. Lembre-se, é obrigatório a inclusão de cônjuge ou companheiro no cadastro único, tá? No cadastro único tem que permanecer todos os membros da família que moram na mesma residência. Portanto, mesmo que convivam em união estável, o cônjuge ou companheiro é obrigatório permanecer no mesmo cadastro. E o que acontece com quem presta informações falsas? O governo federal ele não considera apenas as informações do cadastro único, tá? O Ministério da Cidadania, ele analisa as informações de várias bases de dados. Então, dessa forma, mesmo que o usuário esconda algum fato do CAD único, o governo federal ele pode acabar vendo isso em um outro lugar. E aí, quando eles consideram que existe uma inconsistência nos dados, eles podem acabar aplicando punições, como o próprio bloqueio total e definitivo do benefício em questão, além do crime de falsidade ideológica, tá? E o que é o processo de averiguação unipessoal? Bem, a averiguação cadastral unipessoal, que é quando é formada por somente uma pessoa lá no cadastro, consiste na verificação de possíveis inconsistências relacionadas à composição familiar.
especificamente quando famílias unipessoais, né, tiveram esse aumento de proporção em relação aos demais tipos de famílias no cadastro único, como aconteceu atualmente. Isso necessita ser melhor compreendido. Como que eu vou fazer essa compreensão, né? Como que se dá essa compreensão? Ou seja, como que a gente aborda, né, uma família que está nessa situação, que vai ser averiguada por ter ali o seu cadastro unipessoal? Bem, nessa abordagem pode ser identificados, né, utilizados os seguintes elementos. Primeiro, abordar o histórico familiar para que a gente possa compreender qual é a trajetória familiar da pessoa, a fim de entender como que ela veio morar sozinha, né, se esse é o caso. Segundo, compreender os motivos que levaram a pessoa a morar sozinha, se esse é o caso, né, que pode estar relacionado a motivos de trabalho, saúde, estudo, internação, violência, separação, óbito de outros familiares ou até mesmo uma opção pessoal, né, ou outros motivos. Terceiro, identificar as redes de apoio da pessoa, se houver, se são familiares, amigos, vizinhos, se a pessoa recebe ajuda financeira de outras pessoas e aonde que essas outras pessoas habitam. Quarto, compreender como a pessoa se sustenta financeiramente e como que se dão as despesas da pessoa, se há gastos com terceiros, com filhos, pais, companheiros e onde que essas outras pessoas também habitam. Na visita domiciliar, se possível realizar, identificar se há evidências de outras pessoas que residem no mesmo município e se houver, se há compartilhamento de rendas e despesas. Quinto, se forem identificados outros moradores no mesmo domicílio, identificar se são famílias conviventes ou se são parte do mesmo grupo familiar, ou seja, dividem renda e despesas. Sexto, verificar o histórico familiar lá no sistema de cadastro único. Ao avaliar o histórico, o município poderá identificar como que era a composição familiar inicial, se houve a exclusão de outros integrantes familiares por razões de sistema, né, como por exemplo, exclusão de familiares com estado cadastral em cadastramento, por decurso do prazo, exclusão de pessoas por conversão de NIS, se ocorreram transferências de pessoas para outras famílias ou se houve exclusão de pessoas pelo responsável da unidade familiar e quais foram os motivos dessa exclusão. Sétimo, indagar a pessoa o que ocorreu com eventuais componentes da família excluídos ou que foram transferidos do cadastro único e aonde que eles habitam atualmente, se for o caso. Também é possível avaliar lá no portal Cadastro Único se pessoas eventualmente excluídas ou transferidas possuem registro de renda formal, que isso pode ter motivado a sua exclusão da família e se isso espelha a realidade ou não, ou seja, se essas pessoas realmente não são moradoras do mesmo domicílio. Oitava dica, se o município possui arquivo físico de formulários, pode avaliar o formulário da última entrevista da família, para identificar se todos os componentes familiares declarados foram realmente incluídos no sistema ou se houve algum problema ali na digitação das informações. Tá? Nona dica, é possível indagar a pessoa sobre o cônjuge, onde habita, se houve separação ou não. Nessa apuração, o objetivo é identificar se a família é realmente unipessoal ou se ocorreu uma prestação de informações incorretas por parte da família ou alguma outra situação que possa ter afetado o registro familiar. É indispensável nesse processo garantir à família a oportunidade de prestar esclarecimento, garantindo o contraditório e ampla defesa. Por isso, a família deve ser informada do que é processo de averiguação cadastral unipessoal e quais são as suas consequências. Gostaram dessas dicas? Se ainda houver alguma dúvida, vocês podem deixar
aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo para vocês. Beijos e até o próximo!